Me conta uma coisa, e se você pudesse colocar fim à fila de transplantes de rim no mundo todo? Será sonho? Hoje o Domingo Espetacular ouviu especialistas que garantem, não é sonho não. A ciência acaba de dar mais um passo nessa direção. Pesquisadores estudam aqui no Brasil maneiras de usar rins de porcos em humanos em uma técnica inovadora. Meu nome é Reginaldo Luiz Marques, eu tenho 58 anos, estou aguardando um transplante de rim há um ano aproximadamente. A expectativa é muito grande e a ansiedade, sabe? Um minuto para nós é uma eternidade. Bom, eu sou Zelândio, eu tenho 34 anos, sou transplantado e tenho 4 anos e meio de transplante e estou seguindo a minha vida normal. O transplante é uma qualidade de vida que o paciente vai ter. Não tem nem comparação. O que separa os depoimentos do seu Reginaldo e do seu Zelândio, que a gente acabou de ouvir, é uma distância gigante. É a enorme fila para conseguir o transplante de um rim. Depois de esperar 6 anos, enfim, chegou a vez do seu Zelândio. Já o seu Reginaldo não sabe nem onde e nem quando vai chegar a vez dele. Assim como outros 40 mil brasileiros que aguardam um rim novo. Bom, de novo mesmo, só tem a vontade da ciência de fazer essa roda girar mais rápido. Andreas é norueguês. Ele está no Brasil há 8 anos, mas há uma década o bioengenheiro se dedica ao estudo da modificação de órgãos. Ele acaba de concluir. Há chances reais de transplantar o rim de um porco em uma pessoa. Esse daqui era o órgão, era um rim de porco. Exatamente. Esse aqui. Era. Não é mais. Todos nós, humanos, mamíferos, temos 2 rins. Até podemos viver com um só, mas é preciso que ele funcione muito bem. Os nossos rins, eles filtram 180 litros do nosso sangue por dia e reabsorvem novamente, um trabalho muito grande, 178 litros e meio. Então, o rim, ele, além de produzir hormônios, produz inclusive vitamina D produzida no rim, todo o metabolismo de proteínas, tudo tem que ser excretado na urina. Os problemas renais acometem uma grande parte da população no mundo? Então, 10% da população mundial tem algum grau de doença renal crônica. As 3 principais etiologias, causas da doença renal crônica são diabetes, hipertensão e glomerulonefrite. Esse nome difícil, glomerulonefrite, é uma inflamação na parte dos rins que filtra o sangue e forma a urina. E se o rim não funciona, é preciso encarar a hemodiálise. A hemodiálise é uma filtração do sangue no indivíduo que o rim não consegue mais fazer uma filtração adequada das suas escórias. É o que o seu Reginaldo faz. Eu tive uma falência renal decorrente das complicações do diabetes. E devido a essas complicações, eu já perdi a visão, já infartei, fiz uma angioplastia e vim tratando da minha parte renal com nefro há aproximadamente 20 anos, até que chegou uma falência total do meu rim. No caso do Zelândio, a doença é genética. O problema renal nessa casa era uma doença muito silenciosa e que foi descoberta por acaso. Primeiro com um dos irmãos, depois com outra, e só um deles conseguiu se livrar da doença. Maiara recebeu o rim do pai aos 14 anos, mas sofreu uma rejeição 9 anos depois e voltou para a fila do transplante. Dayana, a irmã mais nova, morreu aos 22 por complicações na hemodiálise. Sinto saudade da minha filha que foi embora. Isso é que me dói. Porque ela era muito nova. Sinto saudade porque ela deixou o filhinho aí. Eu tenho certeza que ela morreu pensando nisso. A demanda é muito maior do que a quantidade de rins disponíveis para transplante.
Por isso, a preocupação em trazer novas soluções, como a que o bioengenheiro Andrés apresentou, é cada vez maior. Mas afinal, como esse procedimento funcionaria? Bom, o primeiro passo é tirar todas as células do rim do porco. O animal foi escolhido porque, ao contrário do que a gente pensa, ele tem mais semelhanças com o organismo humano do que os macacos, por exemplo. Aí, durante 24 horas, o rim fica mergulhado em uma espécie de detergente biodegradável. É como se ele apagasse as características do porco desse órgão. É por isso que ele perde a coloração avermelhada e fica assim, branquinho. Só que a estrutura lá dentro é completamente preservada. Então, olhando aqui, a gente pode dizer que esse é um rim neutro, que ele não é mais de porco, mas também não é de gente. Ele é só um rim. Gostei dessa palavra, rim neutro, rim anônimo. O próximo passo é deixar o órgão apto para ter um novo dono. Quando a gente reintroduz células e sangue do paciente, gradativamente aquela estrutura adquire, e conforme adquira vida, vai adquirindo função. E conforme adquira função, vai adquirir um potencial de poder substituir o órgão dele que está doente. Mais do que voltar a funcionar, o rim vai reconhecer as células do paciente. E isso diminui muito as chances de rejeição do órgão em um transplante. É algo que demora ainda. Demora um pouco, eu acho que uns 8 a 10 anos para chegar no final, né? Mas eu acho que essa parte a gente andou muito rápido. Então, de repente, a gente pode andar muito rápido. Então, aqui nós estamos num laboratório pequeno de experimento e só aqui vocês seriam capazes de fazer 50 rins por semana? Sim. Sendo assim, só ali seria possível produzir 2.555 rins por ano. Nós temos que criar fazendas específicas para a produção de porcos de uma maneira muito melhor do que elas são agora. Animais sem verminose, com uma alimentação adequada, com crescimento sem estresse. Um tratamento perfeito para que esse órgão seja tratado de uma maneira melhor. Essa ideia de tirar todo o tecido de um órgão que tem uma estrutura de colágeno e depois repovoar esse órgão com célula-tronco do próprio receptor, isso vai ajudar bastante. Vou fazer 7 anos na fila de um transplante. A gente costuma falar, né, que a máquina é nossa amiga, mas a gente não quer viver nela. Não quer, vai ficar refém na dolorosa, máquina, né? é complicado. É uma vida dolorosa. E não haveria mais fila do rim. Pouco tempo acabariam as filas, né?